Olá, eu sou o pastor Conrad Vine e eu gostaria de compartilhar um apelo aos delegados da sessão da Conferência Geral de 2022. Nós estamos apenas a dias da sessão da Conferência Geral de 2022, quando a nossa família global vai se reunir para orar, conversar e tomar decisões. Dentre esses representantes estarão 30 representantes que são escolhidos pela ADCOM da Conferência Geral. A ADCOM da Conferência Geral escolhe esses delegados dentre pessoas que têm uma perspectiva global ou uma voz peculiar dentro do mundo adventista. E por muitos anos, o presidente da Adventist Frontier Mission serviu como delegado. Na verdade, eu fui delegado na conferência de San Antônio e era para ser um delegado na conferência de 2020 e depois na de 2022. Contudo, em maio desse ano, eu fui informado pela Secretaria da Conferência Geral de que eu não mais iria servir como delegado. Basicamente, eu fui cancelado como delegado. Normalmente, quando delegados falam na sessão da Conferência Geral, eles levantam-se e vão ao microfone e falam por até 2 minutos cada um, compartilhando o que Deus colocou nos corações deles. Hoje eu gostaria de compartilhar o que Deus colocou no meu coração. Eu não tenho mais a possibilidade de falar no microfone, mas posso compartilhar essa mensagem e apelo online àqueles delegados que se reunirão para a sessão da Conferência Geral de 2022. Eu vou falar sobre os pensamentos de um pregador condenado e um delegado cancelado. Então eu vou falar de 3 aspectos que me preocupam muito como membro do corpo de Cristo. E o primeiro é a questão do cancelamento. O segundo é a questão da coerção de consciência. E o terceiro é a questão da condenação de membros da igreja. Então vamos primeiro lidar com a questão do cancelamento. A cultura de cancelamento existe em sociedades totalitárias para destruir qualquer pessoa que não se curve à narrativa dominante. Pode ser um totalitarismo brando ou um totalitarismo duro. Na União Soviética, que foi uma sociedade totalitária dura, se suspeitassem que você fosse desleal à ideologia marxista dominante, você simplesmente seria enviado aos gulags, os campos de concentração e trabalho forçado na Sibéria. Você desapareceria, muitas pessoas simplesmente foram executadas, você era cancelado. E nos Estados Unidos hoje, com esse totalitarismo brando em ascensão, a cultura do cancelamento procura destruir qualquer pessoa profissionalmente, financeiramente ou socialmente que se recuse a se curvar espiritualmente à ideologia ateísta e política marxista que tem se alastrado pela civilização ocidental, que é conhecida como ideologia woke ou lacradora e é baseada na teoria crítica. E nesse novo mundo que nós vivemos, essa cultura de cancelamento e totalitarismo brando também tem influenciado o adventismo, especialmente no Ocidente. Se você tiver a ousadia de pregar e defender algumas das nossas 28 doutrinas fundamentais, tais como casamento bíblico versus casamento homossexual, ou antropologia bíblica versus teoria crítica de gênero, você verá sérias tentativas sendo feitas para te cancelar como pregador, por medo de que você ofenda a agenda lacradora pós-bíblica de alguns dos nossos campi universitários. A cultura de cancelamento também tem operado no nível mais alto da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em 15 de janeiro de 2022, eu preguei um sermão intitulado de Um Apelo à Nobreza Adventista. E eu preguei ele no Sábado da Liberdade Religiosa, como previsto pela Divisão Norte-Americana. E na minha capacidade como diretor do Comitê de Liberdade Religiosa na minha igreja adventista local. E depois desse sermão, eu solicitei uma reunião com a liderança da Conferência Geral para conversar sobre os assuntos que foram levantados, mas fui informado de que eles estavam ocupados com as preparações para a sessão da Conferência Geral de 2022 e não tinham tempo para fazer essa reunião. Pouco depois disso, pela intervenção pessoal de um veterano da Conferência Geral, um homem que tem um nome e uma reputação global, eu fui cancelado de pregar na reunião de inverno do Heartland College. Em 26 de janeiro de 2022, ao reconhecer que esse sermão e apelo estava tocando no cerne da frustração e ressentimento adventista ao redor do mundo, e no sentimento de traição que membros sentem pela liderança da Conferência Geral durante a pandemia do Covid, a Conferência Geral achou por bem emitir uma condenação global contra mim na rede de notícias adventistas, e vocês podem ver o endereço eletrônico aí na tela. Ela foi chamada de Considerações a respeito do Covid-19, a administração da Igreja e liberdade de consciência. A Conferência Geral percebeu que aquele sermão atingiu uma audiência global, sendo traduzido espontaneamente em quase 10 línguas ao redor do mundo.
Agora, dentre outros pecados dos quais eu supostamente sou culpado, e você pode ver o texto aí na tela, eu fui culpado de que esse sermão poderia, abre aspas, minar a autoridade da igreja e criar confusão e levar à fragmentação. Além disso, eu fui acusado de que o meu sermão poderia causar uma falta de confiança na Igreja de Deus dos últimos dias e minar a autoridade da Conferência Geral em cada uma das divisões, uniões, associações e até mesmo em igrejas. E o impacto potencial disso é a erosão da confiança que poderia resultar em pessoas deixando a igreja, organizando grupos com cultos independentes ou criando movimentos de ramificações que veriam a igreja como estando em apostasia. E, finalmente, no começo de maio de 2022, eu tive meu status de delegado cancelado da reunião da Conferência Geral de 2022. Assim, portanto, assegurando que a minha voz, que na verdade ecoa o clamor de multidões de adventistas em cada canto do planeta, não mais pudesse ser ouvida na sessão da Conferência Geral de 2022. Então eu falo a vocês, delegados da sessão da Conferência Geral de 2022, na minha capacidade de delegado cancelado e como um pregador condenado. Agora, aquelas declarações ilegítimas sobre vacinas feitas em 2015 e a declaração de reafirmação feita em outubro de 2021 causaram danos e sofrimentos incalculáveis aos adventistas do mundo inteiro. Contudo, não existe nenhum mecanismo ou tolerância para agressividade ou queixas da parte dos membros que foram prejudicados por essas declarações ilegítimas. E quando uma pessoa fala por essas pessoas que foram prejudicadas, como eu falei, essa pessoa é sistematicamente cancelada sob uma fachada de piedade. E assim como era na época da supremacia papal, parece que o cancelamento eclesiástico está muito vivo sob a liderança atual da Conferência Geral. O que nos leva à questão da coerção. Agora, a condenação feita contra mim pela rede de notícias da Conferência Geral em 22 de maio, paradoxalmente, reconhece o papel da consciência na jornada que os membros fazem para tomar as suas próprias decisões a respeito dos decretos de vacinação. E essa daqui é uma citação dessa condenação. Ela diz: a Conferência Geral é muito clara sobre os direitos de todos tomarem suas decisões baseadas nas convicções e suas consciências guiadas pelo Espírito Santo. Fim da citação. E você pode ver aí na tela o endereço da web. Assim, a própria Conferência Geral formalmente reconhece que a reação de um membro aos decretos de vacinação é de fato uma questão de consciência guiada pelo Espírito Santo. Além do mais, a política de trabalho da Conferência Geral define o propósito do Departamento PAL, o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. E vocês podem ver ali na tela a definição do propósito desse Departamento PAL. O propósito do Departamento PAL, e eu cito: o PAL, um dos departamentos originais e centrais da Igreja, foi estabelecido para promover e manter a liberdade religiosa com uma ênfase especial na mais íntima das liberdades, a liberdade de consciência. O departamento trabalha pela liberdade religiosa dos membros da Igreja. Fim da citação. E nos últimos 2 meses, vários diretores de PAL, mesmo dentro da divisão norte-americana, escreveram a mim em particular para afirmar que eles creem que, para muitos adventistas, a reação ao mandado de vacinação é uma questão de liberdade religiosa sob a guia do Espírito Santo. Mas, e aqui que está o paradoxo, na declaração de reafirmação emitida no meio de 2021 pela administração da Conferência Geral, o Departamento PAL, a Universidade de Loma Linda e o Concílio Geral da Conferência Geral, eles concluíram por negar liberdade religiosa aos membros como uma objeção aos decretos de vacinação. E vocês veem ali na tela a frase ou parágrafo crítico dentro dessa declaração de reafirmação. E eu cito: a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em consulta junto a departamentos de Ministério de Saúde e Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da Conferência Geral da Igreja Adventista, está convencida de que programas de vacinação que geralmente estão sendo executados são importantes para a segurança e saúde dos nossos membros e da comunidade. Portanto, e essa é a declaração crucial, portanto, reivindicações de liberdade religiosa não são usadas propriamente para objetar aos decretos do governo ou empregadores que visam proteger a saúde e segurança de suas comunidades. Essa é então uma questão difícil. A declaração de reafirmação, a minha condenação pela rede de notícias adventistas e os diferentes diretores da PAL, todos reconheceram que a reação aos decretos de vacinação por muitos membros
é de fato uma questão de consciência guiada pelo Espírito Santo. Contudo, paradoxalmente, na declaração de reafirmação, a liberdade religiosa, que nós definimos como a defesa da consciência de indivíduos, é institucionalmente negada a cada adventista ao redor do mundo como uma objeção em potencial aos decretos de vacinação. Isso é um paradoxo. Agora, a declaração de reafirmação foi publicada na internet não somente para instituições denominacionais, mas está disponível para cada empregador, cada hospital e cada governo ao redor do mundo. E ela foi usada em muitos países ao redor do mundo inteiro para negar pedidos de isenção religiosa feitos por adventistas por causa dos decretos de vacinação. E assim, a nossa Conferência Geral e líderes do PAL, inexplicavelmente e institucionalmente, abandonaram cada membro ao redor do mundo que tinham razões de consciência para objetar aos decretos de vacinação. Então, talvez você se pergunte, por que a declaração de reafirmação foi publicada nesse momento? É interessante olhar para a linha do tempo. O presidente Biden publicou a sua ordem executiva tripla no começo de setembro de 2021. E a data limite para ser implementada pelos trabalhadores das áreas médicas da Califórnia, onde fica Loma Linda, era para meio de dezembro. Desculpe, novembro. Então a declaração de reafirmação foi publicada no meio de outubro de 2021, bem no meio do caminho entre a publicação da ordem executiva e a data que ela deveria ser implementada, para que Loma Linda pudesse dizer aos seus funcionários que eles tinham que obedecer aos decretos a despeito de suas convicções pessoais. E ao fazer isso, verbas federais para os hospitais adventistas nos Estados Unidos foram garantidas, aproximadamente 21 milhões de dólares no total de verbas públicas e privadas. Essas verbas foram garantidas através do cumprimento dos decretos federais. Além disso, houve aplauso social dos lacradores do Twitter, os habitantes da lacrosfera. E tudo isso às custas da consciência, corpo, do ganha-pão e oportunidades de educação de adventistas ao redor do mundo inteiro. E por isso há esse sentimento legítimo de traição e abandono por parte dos membros comuns quanto à administração atual da Conferência Geral e aos nossos líderes do PAL. Não importa se algum líder do PAL tenha escrito uma carta pessoal ou ajudado algum adventista a escrever uma carta pessoal em objeção aos decretos de vacinação. Isso não importa, porque os nossos líderes do PAL, nessa declaração de reafirmação, já removeram institucionalmente a liberdade religiosa como uma defesa à objeção aos decretos. O apoio da declaração de reafirmação pelos decretos de vacinação, ao invés da consciência divinamente guiada dos nossos membros, foi um apoio em aberto. Basicamente, a administração da Conferência Geral deu apoio para todos os empregadores, todos os hospitais, todos os governos ao redor do mundo para que causassem qualquer tipo de punição aos membros que escolheram rejeitar os decretos de vacinação. As declarações de reafirmação impactaram cada adventista ao redor do mundo, muitos de maneira profunda e negativa. E as vidas dessas pessoas nunca mais serão as mesmas. E nenhuma sequer pessoa leiga votou nessa declaração de reafirmação. Portanto, essa declaração não tem legitimidade democrática na nossa forma representativa de governo. E, além disso, ela não tem legitimidade institucional. Eu gostaria que vocês considerassem por um momento a cláusula nos termos de referência da ADCOM, que foi usada pela liderança da Conferência Geral na condenação emitida contra mim pela rede de notícias adventistas em janeiro de 2022. Considerem comigo a cláusula que foi usada para justificar a competência deles em emitir essa declaração. E vocês podem ver aí na tela que a cláusula que eles usam dos termos de referência da Conferência Geral está na seção E, Itens Administrativos Gerais. E a cláusula diz o seguinte, a seção A diz: considerar outras questões administrativas cotidianas conforme surgem e proporcionar conselho geral para as entidades da Igreja Mundial conforme solicitado. Fim da citação. Então vamos examinar por alguns minutos essa cláusula. Ela faz parte dos termos de referência da ADCOM. Será que essa cláusula dá à Conferência Geral o direito de emitir uma declaração global, assim como eles fizeram com a declaração de reafirmação? Como vocês veem aí na tela, tem 3 colunas. Na coluna da esquerda, nós vamos olhar para a formulação dessa cláusula nos termos de referência. Na coluna do meio, nós vamos olhar para a rotina de interpretação legítima dessa frase. E na coluna da direita, eu vou mostrar a nova interpretação ilegítima que a ADCOM se deu nessa cláusula para alegar ter autoridade de fazer uma declaração dessas. Então eu vou começar com as 3 primeiras partes dessa cláusula dos termos de referência. Considerar outras questões cotidianas. Como vocês podem ver na tela,
cotidiano é relacionado a questões de interpretação da aplicação do Manual da Política de Trabalho da Conferência Geral no que se aplica a situações específicas relacionadas a empregados não denominacionais ou instituições. Agora, eu já servi como tesoureiro para uma união. Eu sei o que uma questão cotidiana é. Uma questão cotidiana é, por exemplo, um certo missionário gostaria de ir para casa antes das férias. Será que nós poderíamos arranjar isso? Podemos nós usar verbas dessa maneira? Isso está dentro da seção S ou T do nosso Manual da Política de Trabalho que lida com as finanças da igreja? Estas são questões cotidianas. Mas a nova interpretação ilegítima dessa frase, considerar outras questões cotidianas, que está listada ali na coluna da direita, que diz que a pandemia do Covid, que foi um evento único, afetando todas as pessoas do mundo, não somente empregados, nomeados ou instituições, que é um cenário absolutamente não estipulado pelo Manual da Política de Trabalho, agora é considerada pela ADCOM como sendo um evento cotidiano para que se enquadre na autoridade delegada a eles para tomar decisões. E eu gostaria de sugerir que essa interpretação feita pela liderança da Conferência Geral é inteiramente ilegítima. Então nós chegamos a partir do meio dessa cláusula, que diz nos termos de referência à esquerda, que a ADCOM pode considerar, e eu cito, questões administrativas conforme elas surgem. Agora, o que é uma questão administrativa no Adventismo? Me permitam que eu descreva isso na coluna central desse gráfico. Basicamente, grupos de membros formam congregações e, por sua vez, grupos de congregações formam uma associação. Por exemplo, a Associação de Michigan, a qual eu pertenço e trabalho. Agora, os membros juntam seus recursos financeiros, ou seja, dízimo e ofertas, eles colocam as propriedades no nome da igreja, da associação e das instituições, e daí a supervisão administrativa dos recursos financeiros, ou seja, dízimos, ofertas, propriedades e instituições, a supervisão é confiada a oficiais eleitos daquela associação e ao comitê executivo daquela associação. Agora, os oficiais e o comitê daquela associação têm autoridade sobre os dízimos e ofertas, instituições, propriedades e os empregados a serem administrados, de tal maneira que eles alcancem os objetivos dos membros daquela associação. Portanto, no Adventismo, a administração somente se refere à autoridade delegada pelos membros aos oficiais eleitos para que eles administrem os dízimos, ofertas, propriedades, instituições e empregados daquela associação. Mas os administradores, e isso é muito importante, eles por si mesmos não têm autoridade sobre os membros. Eles não podem determinar onde você mora, o que você veste, o que você coloca no seu corpo, como você gasta o seu dinheiro ou onde você passa suas férias. Eles literalmente não têm nenhum poder de decisão sobre os membros. A autoridade deles é recebida dos membros e é delegada para supervisionar o conjunto de recursos da associação. Esta é a interpretação legítima costumeira de questões cotidianas conforme elas surgem. Mas na terceira coluna ali na tela, eu coloquei algumas das novas interpretações dos termos de referência da ADCOM que têm sido usadas para justificar o direito da ADCOM, ou do comitê que fez a declaração de reafirmação, o direito deles de fazer uma declaração como essas. Então, basicamente, na pandemia do Covid, a declaração de reafirmação assume o direito de que líderes da igreja passem por cima da consciência de membros ao redor do mundo inteiro no tocante a seus corpos e tratamentos médicos. Nunca antes, qualquer sessão da Conferência Geral, Comitê Executivo, ADCOM ou algum subcomitê da mesma recebeu o direito de tomar decisões que passem por cima das decisões pessoais de consciência de membros em questões médicas particulares. De acordo com a sessão da Conferência Geral, o Comitê Executivo não possui essa autoridade e a ADCOM também não. E se a ADCOM não tem tal autoridade, ela não pode conceder essa autoridade a um subcomitê, por exemplo, a um pequeno grupo de departamentos que votou essa declaração de reafirmação. Portanto, a interpretação dos termos de referência pelos administradores da Conferência Geral, que alegam ter o direito de fazer tais declarações como a declaração de reafirmação, é inerentemente ilegítima. E, finalmente, na coluna da esquerda ali, a frase final dessa cláusula dos termos de referência da ADCOM é que a ADCOM pode dar o conselho geral às entidades da Igreja Mundial conforme solicitado.
Agora, em circunstâncias normais, isso significa que administradores da Conferência Geral respondem a consultas específicas das divisões ou administradores dos campos adjacentes e dão a eles orientações específicas. Então, eles podem, por exemplo, responder à Universidade Andrews. A Andrews pertence à Conferência Geral, ou eles podem responder à TV Novo Tempo ou à ADRA, que no final das contas pertencem e são dirigidos pela Conferência Geral. Agora, essas orientações que a ADCOM dá para essas entidades da igreja não se aplicam a membros comuns. Elas também não se aplicam a quem não é membro. Elas somente se aplicam a entidades listadas no anuário da igreja. E a Conferência Geral é legalmente e corporativamente responsável por quaisquer conselhos que ela dá. Mas na nova interpretação ilegítima que nós vemos ali na tela, nós vemos que supostamente os administradores da Conferência Geral podem publicar declarações que afetam diretamente todos os membros e membros em potencial ao redor do mundo, sem ter sido requisitadas nem consentidas pela membresia. Mesmo que os impactos tenham sido profundamente negativos para muitos adventistas ao redor do mundo, incluindo destruir o sustento e carreiras educacionais, aparentemente os administradores da Conferência Geral creem que podem fazer essas declarações, mas também acreditam que não têm nenhuma responsabilidade, compromisso ou prestação de contas a quaisquer danos causados pelas declarações deles. E eu argumento que essa é uma interpretação totalmente ilegítima dos termos de referência da ADCOM. Então, quando nós olhamos para os termos de referência da ADCOM, é muito claro para mim e para muitos adventistas ao redor do mundo que a ADCOM não tem autoridade de fazer declarações como a declaração de reafirmação ou de estabelecer um subcomitê que assume o direito de fazer uma declaração dessas. No 5º século depois de Cristo, um dos teólogos mais famosos da história do cristianismo, Agostinho de Hipona, ele defendia perseguir os hereges para convencê-los a entrar na igreja. E ele argumentava isso a partir da parábola do banquete, que é encontrada em Lucas 14, 16 a 24. Quando os convidados, depois de recusarem o convite, o mestre enviou seus servos às ruas para, abre aspas, forçar as pessoas a virem no banquete. Agora, a palavra no original em grego é a palavra anankazon, que pode tanto significar persuadir como obrigar. Como adventistas, nós interpretamos esse verso como devendo persuadir as pessoas com amor, com a graça de Deus, para que elas entrem para o corpo de Cristo. Mas o Agostinho argumentava, baseado nessa parábola, que a igreja tem o dever moral de forçar as pessoas a entrarem na igreja, nem que fosse necessário torturar as pessoas, porque esta é a única maneira delas encontrarem salvação e vida eterna. Essa interpretação de Agostinho deu origem à Inquisição Espanhola, a queimar as pessoas na estaca. E nós, como adventistas, rejeitamos totalmente qualquer conceito de coerção, porque nós reconhecemos que isso está em oposição ao reino de Deus. E por causa disso, nós não aceitamos a coerção e decretos de vacinação sobre os nossos membros. Agora, a essência da reforma protestante vai mais fundo do que a justificação pela fé e a sola escritura. E vocês podem ver ali na tela as famosas palavras de Lutero diante da Dieta de Worms em 1521. Ele disse, a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro e nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. A essência da reforma protestante é que o ser humano pode vir diante de Deus com confissão e arrependimento e receber o dom da salvação e o preenchimento do Espírito Santo sem a necessidade de uma hierarquia eclesiástica para intervir, determinar ou sobrescrever a vontade de Deus para um indivíduo. Basicamente, eu estou aqui e Deus está aqui. E tanto eu como você podemos vir diante de Deus com confissão e arrependimento e receber a salvação, o dom do Espírito Santo, sem a necessidade da intervenção da hierarquia eclesiástica, para me dizer, é isso que Deus quer para você, ou para me dizer que eu somente posso chegar a Deus através da hierarquia. Essa é a essência da reforma protestante, que nós podemos remover essa hierarquia e eu e você podemos ter acesso pessoal e direto ao nosso Pai amado celeste. Mas assim como na era da supremacia papal contra a qual Lutero batalhou, assumir que uma hierarquia eclesiástica remota tem o direito de sobrescrever a convicção do Espírito Santo nos membros individuais é uma ideia que está mais viva do que nunca sob a atual liderança. Então nós falamos sobre a questão do cancelamento e coerção de consciência, e agora finalmente chegamos à questão da condenação. No Adventismo, assim como nas corporações dos Estados Unidos, quando uma organização é fundada, a sua estrutura é projetada para atingir as metas e objetivos dos membros e fundadores dessa organização.
Mas com o tempo, as organizações ficam maduras, e quando amadurecem, a estrutura passa a dominar. E as estratégias e objetivos são criados para garantir as necessidades de sobrevivência da própria estrutura. Eventualmente, a organização se torna estagnada e a sobrevivência da estrutura se torna a principal preocupação dos empregados pela estrutura, independentemente dos interesses dos clientes ou membros. Na reação da Conferência Geral à pandemia, nós vimos as necessidades financeiras de uma estrutura estagnada vindo à tona e dominando. Decisões foram tomadas para assegurar a sobrevivência financeira, salário e pacotes de benefícios para aqueles que trabalham na nossa estrutura na divisão norte-americana. E essas decisões foram feitas às custas ou dispostas a sacrificar o sustento, consciência, copos, as carreiras e o estado de saúde de membros ao redor do mundo inteiro. Essa foi uma terrível escolha. E para justificar esse sacrifício de membros ao redor do mundo, desde que a pandemia começou, nós testemunhamos uma série de condenações em publicações oficiais da Igreja Adventista, projetadas para demonizar e desumanizar irmãos e irmãs em Cristo que por acaso tomaram decisões baseadas em suas consciências. Como vocês podem ver na tela, em 14 de agosto de 2021, o professor Nicholas Miller, que era professor da Andrews University e também diretor de liberdade religiosa da Union Lake, ele escreveu um artigo intitulado de A Pandemia, Liberdade de Consciência e o Sacerdócio de Todos os Crentes, que foi publicado no Arauto da Union Lake, uma revista de notícias oficiais da Igreja Adventista. E ele disse, eu cito, "Eu não defendo a vacinação obrigatória, mas digo que o seu direito de escolha de não se vacinar virá adequadamente com limitações na sua participação na sociedade, trabalho e viagem. Com diretores de liberdade religiosa como esse, quem é que precisa de um perseguidor?" E ele argumentou mais ainda em 16 de fevereiro de 2022 no artigo na ReligiousLiberty.tv, chamado de A Pandemia, Vacina e a Crise da Liberdade Adventista, e ele disse, eu cito, "E a mais importante e mais trágica comparação é inegável. O movimento anti-vacina do Covid contribuiu desnecessariamente para a morte de mais adventistas do que o David Koresh causou." Basicamente, o argumento dele foi o seguinte: se você acredita em consciência e ação do Espírito Santo, você tem sangue nas mãos. E essa é uma caracterização totalmente injusta daqueles que tomaram decisões baseadas em suas consciências. E daí, em abril de 2022, James D. Standish, que foi ex-líder de assuntos públicos e liberdade religiosa da Conferência Geral, ele escreveu um artigo que foi publicado na revista Adventista Online, que está disponível para ser lida pelo mundo inteiro, e nesse artigo ele colocou os que rejeitam a vacina por causa da consciência e falsamente associou essas pessoas àquelas que são anti-vacinas. E tendo associado esses grupos falsamente e injustamente, ele então colocou aqueles que se posicionam contra os decretos por motivos de consciência, juntamente com terroristas jihadistas do Afeganistão. Ele também associou essas pessoas com curandeiros, que têm conexões com Satanás e obtêm seus poderes do ocultismo. Então, nesse artigo, ele escreveu, e eu cito, "Se nós escolhemos acreditar em mentiras e as espalharmos, alguém que nós amamos pode muito bem ser o próximo adventista a morrer uma morte terrível, solitária e completamente desnecessária." E mais uma vez, a mensagem aqui é clara. Se você seguir a sua consciência, você é responsável pela morte de pessoas. E para deixar bem claro, eu nunca falei dos benefícios ou malefícios desses tratamentos. E eu quero hoje afirmar que quem quer que você seja ouvindo essa apresentação, quer você tenha tomado a vacina ou não, isso não vai determinar se você estará no livro da vida do Cordeiro. Nós ainda somos irmãos e irmãs em Cristo, independentemente das decisões pessoais de saúde que nós tomamos. E ninguém deveria ser condenado pelas decisões de saúde que faz de acordo com a sua consciência. O que importa é que as pessoas possam tomar suas próprias decisões baseadas em seu histórico médico, sua situação de vida, seu entendimento das Escrituras e do espírito de profecia e dos eventos finais, e como o Espírito Santo guia os seus corações sem coerção ou demonização pela Conferência Geral ou por líderes de liberdade religiosa nessas publicações oficiais da Igreja. Aqueles que se posicionam pela liberdade de consciência na Igreja Adventista e que procuram ser obedientes à ação do Espírito Santo num assunto pessoal, estão agora sendo colocados junto a David Koresh, curandeiros que obtêm seus poderes do ocultismo e terroristas islâmicos assassinos. E eu quero dizer hoje que essa demonização de irmãos e irmãs é inteiramente inaceitável. É inaceitável.
De uma perspectiva evangelística, essa demonização se estende, por implicação, aos outros 50% dos habitantes da Terra que ainda não receberam esses tratamentos. Então, quando nós postamos essas demonizações e ataques em publicações oficiais na internet, o mundo inteiro pode ver isso. E as pessoas que estão pensando em se juntar a essa igreja vão se perguntar: será que eu realmente quero me juntar a uma igreja que está disposta a demonizar metade dos seus membros? O meu tio mora na Irlanda. A Irlanda é um lugar muito difícil de ganhar almas para Jesus Cristo. As pessoas foram machucadas pela tirania, coerção e corrupção da Igreja Católica Apostólica Romana. Recentemente eu falei com um amigo da Irlanda que está estudando a Bíblia com meu tio e ele quer se batizar. E ele me perguntou se eu poderia batizar ele no corpo de Cristo, mas não na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por quê? Porque tendo sido criado na Irlanda e visto a coerção de consciência no sistema católico, ele leu a declaração de reafirmação e reconheceu o espírito de tirania e coerção de consciência na liderança da Conferência Geral. E como resultado, embora ele acredite nas 28 crenças fundamentais, ele não quer se juntar à Igreja Adventista porque nossos líderes presumiram ter o direito de sobrescrever a consciência dos membros ao redor do mundo. Portanto, essas declarações são contraprodutivas e muito danosas para a nossa habilidade de compartilhar o Evangelho eterno ao redor do mundo. E de uma perspectiva pastoral, eu gostaria de que vocês por um minuto imaginassem um homem que durante o dia ridiculariza, zomba e menospreza sua esposa, mas durante a noite exige relações conjugais. Nós classificaríamos isso como um relacionamento abusivo. E da mesma maneira, quando condenações cáusticas daqueles membros que escolhem seguir a consciência são postadas em meio de comunicação oficiais da igreja, quando esses membros são comparados a líderes adúlteros de seitas, ou jihadistas islâmicos assassinos, ou a curandeiros em contato com Satanás, quando essas denúncias são feitas em nossas publicações oficiais, enquanto ao mesmo tempo os líderes religiosos nos ensinam que devemos retornar os dízimos e ofertas à casa do tesouro, nós estamos num relacionamento abusivo entre os membros e os líderes. Olhem, eu não estou ensinando os membros a não devolverem os dízimos e as ofertas. Eu devolvi a minha vida inteira e vou fazer isso até o dia que eu morrer. Mas não é sustentável socialmente demonizar os membros nas publicações oficiais da igreja e, ao mesmo tempo, esperar que estes membros devolvam fielmente os dízimos e as ofertas. Mais cedo ou mais tarde, essas pessoas não mais aceitarão essa demonização e elas vão dizer: se vocês me demonizam, por que então eu deveria devolver meus dízimos e ofertas que estão pagando a vocês e concedendo a vocês os meios financeiros para que me demonizem nas suas publicações oficiais? Isso não é sustentável. E por isso esse chamado aos nossos líderes da Conferência Geral e do PAL para que imediatamente se desviem e se arrependam desse relacionamento abusivo que vocês estão impondo aos membros do mundo inteiro, prometendo que nunca mais vão condenar os membros de tal maneira nas publicações denominacionais, e pedindo desculpas pelos danos causados e prometer nunca mais diminuir ou condenar os membros dessa maneira tão anticristã. Assim como na era da supremacia papal no tempo de Martim Lutero, assumir que uma remota hierarquia eclesiástica tem o direito de publicamente denunciar, diminuir e denegrir quaisquer membros que discordem do dogma vigente é um costume que está muito vivo sob a atual liderança da Conferência Geral. E isso nos leva às nossas conclusões. A Igreja de Laodiceia, e como adventistas nós conhecemos esses versos, pouco antes da volta de Jesus, uma igreja contente e cheia de verbas federais, Jesus faz o seguinte apelo. Nós conhecemos bem esse verso de Apocalipse 3:20. O verso diz o seguinte: ouçam, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Como adventistas, nós focamos na cegueira espiritual, riqueza material, na autossuficiência e na natureza morna da Igreja de Laodiceia. Mas nós tendemos a negligenciar o fato de que a porta está fechada, e justamente pela porta estar fechada, é difícil para aqueles que estão do lado de dentro ouvirem a voz de Jesus chamando do lado de fora da igreja, o que indica que a voz da consciência está sendo abafada na Igreja de Laodiceia. E por que isso acontece? Quem que deixa a porta fechada? Como a voz da consciência está sendo abafada na Igreja de Laodiceia? Isso somente pode acontecer quando aqueles que administram a igreja, tal como os líderes da Conferência Geral, assumem que têm o direito de fechar a porta para a voz de Jesus. E assim a consciência é abafada e negada e atropelada por aqueles que estão do lado de dentro da Igreja de Laodiceia.
Portanto, a mim parece que a condição de Laodiceia acontece precisamente porque administradores assumiram ter o direito de sobrescrever a consciência e as convicções da mesma nos membros da igreja. Então, meus 2 minutos de poder falar no microfone já estão acabando. Obrigado pela paciência de vocês. Eu não falo hoje com raiva ou com ressentimento, mas eu falo isso em amor pelos meus irmãos e irmãs que continuam a sofrer com isso ao redor do mundo. Eu falo isso em solidariedade a eles e o sofrimento deles. E eu digo isso com um profundo senso de tristeza e lamentação pelo que está acontecendo com a minha igreja, que está se tornando irreconhecível diante dos meus próprios olhos com essa cultura de condenação, cancelamento e coerção. Então eu gostaria de apelar a vocês, delegados, ao participarem da sessão da Conferência Geral, eu gostaria de fazer o seguinte apelo. Eu apelo para que vocês revoguem a declaração de 2015 da ADCOM sobre vacinas e a declaração de reafirmação de 2021. E ao fazer isso, vocês estarão repreendendo e se distanciando da cultura de cancelamento e de coerção de consciência que caracteriza a liderança atual da Conferência Geral. Segundamente, eu gostaria de pedir que vocês removam e rejeitem toda a condenação de membros adventistas das publicações oficiais. Não mais demonizem os membros que estão tomando decisões de acordo com suas consciências. Nós não somos seus inimigos e não devemos ser comparados a terroristas, curandeiros com conexões com Satanás ou a David Koresh. Nós somos seus irmãos e irmãs em Cristo. Terceiro, estabeleça um fundo para ressarcir adventistas que sofreram perdas devidas a essas declarações ilegítimas. E em quarto lugar, talvez essa seja a coisa mais difícil de fazer, quando vocês forem aos comitês de nomeações para votarem líderes, procurem em oração líderes que sejam defensores da consciência, porque a proclamação do Evangelho eterno somente dará frutos com o poder de converter e convencer que o Espírito Santo tem sobre as consciências dos inalcançados. Que Deus os abençoe, que Deus conceda a vocês sabedoria e que Deus faça crescer o seu movimento dos últimos dias para que quando Jesus volte, todos nós, independentemente das escolhas médicas, possamos ser encontrados no livro da vida do Cordeiro. Obrigado pelo seu tempo e obrigado pelo seu serviço. Que Deus os abençoe. Amém.